Aleluia. Até o dia raiar, amém ou não, amém, irmãos? Perseverar até o dia raiar. Choro dura a noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Aleluia. Irmãos, nesse ano de 2022, nós temos a nossa temática, que é despertando ou despertado fundamentos. A decisão da nossa temática, pela nosso bispo, do nosso ministério, é nesse ano de 2022 também poder resgatar, ou trazer à memória os principais fundamentos pelos quais a Igreja de Cristo está estabelecida. Então, nesse ano de 2022, nós vamos estar dentro dessa temática, que é ano de despertar os fundamentos. Amém, queridos? Fundamentos que, como nós já dizemos, você não pode remover esses fundamentos, porque eles vêm diante daquilo que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho da mensagem de hoje sobre alguns princípios de fundamento. Então, cada mês do ano, cada mês deste ano de 2022, nós vamos estar falando dentro de algumas temáticas, que é o janeiro chamado, fevereiro novo nascimento, março salvação, abril dons, maio propósito, identidade, em julho discipulado, agosto promessa, setembro milagres, outubro missão, novembro arrebatamento, e no mês de dezembro, se o Senhor assim nos conceder, vamos estar falando sobre plenitude. Então nós vamos estar nesses 12 meses de 2022 partilhando dentro dessa temática, falando sobre os fundamentos, despertando fundamentos pelos quais a Igreja de Cristo foi estabelecida. E hoje eu quero poder falar um pouquinho na mensagem de hoje sobre alguns fundamentos. E eu queria falar sobre fundamentos, mas eu queria falar um pouquinho dentro do caráter de Jesus Cristo. Porque quando nós falamos sobre coisas fundamentais, coisas fundantes, eu penso que tudo tem essa ciência, mas quando nós falamos de coisas fundamentais de ordem espiritual, nós recebemos de Cristo, nós recebemos pela palavra. Uma das coisas que eu costumo falar no discipulado é que nós somos chamados em Cristo, obrigado, e o reino de Deus está pronto. O reino de Deus já tem um rei, o reino de Deus já tem a palavra, porque o rei governa pela palavra, não é assim? Já tem uma palavra. Será que o reino de Deus tem exército, irmão? Sim ou não? Então já tem exército. Será que o reino de Deus tem autoridade? Sim. Então esse reino está pronto. Quem está aprendendo sobre esse reino somos nós, que fomos chamados em Cristo para fazer parte do reino de Deus. Como Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15: o tempo é chegado, o tempo é cumprido, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e credes no Evangelho. Então, nós sabemos que o reino está pronto, mas nós ainda estamos aprendendo sobre o Senhor, e nós vamos caminhando e vamos aprender sobre aquilo que Deus quer para nós. Então, nossa ideia desse ano é poder estar debaixo dessa palavra, estar resgatando fundamentos, sabe? Há muitos fundamentos da prática de fé, há fundamentos da prática de fé, há fundamentos de comportamento que a Bíblia fala, e Jesus, ele também fala sobre isso. Se
Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, Jesus vai falar uma série de fundamentos. E quando ele vai falar sobre fundamentos, ele fala sobre dois tipos de fundamentos. Mateus capítulo 7, versículo a partir do número 24. Mateus 7, versículo de número 24. Quem achou, fique em pé, por favor. Amém? Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo ou insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos porque esta é a tua palavra, e nós te louvamos por ter acesso à tua palavra. Te louvamos também, ó Pai querido, pelo teu Espírito Santo que nos direciona, que nos orienta, que nos capacita e que nos leva, Senhor querido, ao conhecimento da tua verdade, que nos leva à aproximação daquilo que o Senhor quer, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Podeis se assentar um instante. Irmãos, hoje eu quero falar sobre fundamento. E quando Jesus vai falar sobre fundamento, ele fala sobre atitude de pessoas. Não é isso que o texto diz? Ele faz uma comparação. Ele fala sobre a pessoa sensata e o insensato, aquela pessoa insensata. E ele afirma que o sensato é aquele que é capaz de ouvir, mas também que é capaz de colocar em prática. E eu quero poder dar dois nomes para esses fundamentos, porque quem constrói um fundamento tem como objetivo construir uma estrutura futura, não é assim? Que coloca um alicerce. Quem faz a base de qualquer construção pretende construir em cima, tem a propositura de construir. E eu queria falar sobre o fundamento do caráter e o fundamento da
reputação. Caráter e reputação. Será que essas duas coisas, né, é a mesma coisa? Caráter e reputação. Então, Jesus vai afirmar, dentro da cultura judaica, que a transmissão, o acesso ao saber, ao conhecer, é pela oralidade. Então Jesus começa a dizer assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, todos aqueles que se dispõem a ouvir. Isso é muito comum no tempo de Jesus. Algumas pessoas, até depois de Jesus, se sentavam para ouvir alguém ler, ou alguma leitura do Velho Testamento, do Primeiro Testamento. Quando chega o tempo das igrejas, as cartas que nós temos na Bíblia, Tessalonicenses, Filemon, Coríntios, Romanos, não era toda a comunidade que sabia ler naquela época. Então era muito comum alguém daquela pequena igreja, alguém daquela igreja, receber a carta e ler a carta do apóstolo para toda a igreja, ou para algum grupo, porque não era todo mundo que conseguia ler. Naquela época também tinha uma outra dificuldade: nem todo mundo que sabia ler sabia escrever, porque havia a necessidade de um conhecimento para poder saber ler e escrever. Então a maioria das cartas tem essa característica de ouvir, reproduzir, diga aquilo que você ouviu, porque a comunidade não tinha uma cópia da Bíblia como você tem. Você pode me ouvir pregar aqui, mas você pode, em outro momento, ler o mesmo texto na sua casa, na sua Bíblia, no seu aplicativo, não é assim? Mas naquela época não. As pessoas não tinham cada um uma cópia da Bíblia, até porque a Bíblia não tinha esse formato. Então eles ouviam às vezes nas reuniões e reproduziam aquilo que eles ouviam. Mas uma maneira boa de guardar o que se ouve é colocar logo em prática, não é assim? Quando você coloca em prática aquilo que você ouviu, você memoriza mais rápido, porque você passa a ter a experiência do que você ouviu. E Jesus fala exatamente sobre a casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia. E Jesus, ele afirma que a pessoa que edificou a casa sobre a rocha, ele só foi capaz de fazê-lo porque ele seguiu o que ouviu. Ele se permitiu ouvir e colocar em prática, ouvir e fazer. Já a segunda pessoa, ela ouviu, mas não colocou em prática. Então o que ela construiu sobre a areia. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre as pessoas que vivem pelo caráter, pelo seu caráter, elas são minuciosas em cumprir aquilo que elas falam, porque elas colocam em prática as coisas pequenas. Ainda que tudo mude, ela vai perseverar para cumprir o que ela falou. Ah, mas o outro não vai mais fazer. Ela vai fazer. Ah, mas o outro desistiu. Ela vai insistir em fazer. Porque quem estabelece uma vida pelo caráter não depende do que o outro faz, depende do que há
acredita. E quem estabelece uma vida de caráter, normalmente é uma pessoa transparente. Transparente. E o que é ser transparente? É ser o que é, aonde estiver. É ser uma pessoa que mantém o que fala, uma pessoa transparente. Aquilo que ela é com A, B, C, D ou E. Transparente. Terceiro, é uma pessoa de integridade. O que é ser íntegro? Ser íntegro é ser inteiro, é ser todo. Ser íntegro é a pessoa que o que faz de coração, faz do que é, não permite rupturas. Tem até um texto da Bíblia que diz que tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isso é ser íntegro. Na verdade, só os íntegros conseguem cultuar a Deus da maneira que Deus quer. Porque Deus, quando nos olha, Ele não olha o que nós estamos exteriormente demonstrando. Ele olha o que o nosso coração está intencionadamente fazendo. Qual é a intenção do meu coração? Então, Jesus começa falando que o primeiro é esta pessoa, uma pessoa de caráter. É uma pessoa que é prudente e que constrói uma casa. O mais belo disso é que Jesus diz que tal atitude de ouvir e pôr em prática está construindo algo. Mas a atitude de ouvir e não fazer também está construindo algo. Então veja que mesmo o insensato ou o sensato, ambos estão construindo algo. Ambos estão construindo uma casa. Ambos estão estabelecendo algo. Mas Jesus vai dizer, Ele vai afirmar que o caráter, aquele que anda de caráter, aquele que ouve e pratica, aquele que se dedica a ser detalhista, a ouvir e fazer, aquele que se permite, a construir passo a passo, aquele que está debaixo de uma orientação. E hoje, veja que mesmo hoje que nós temos aí vários meios de acesso, a leitura, vídeo, várias maneiras de ensinar. Jesus diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu sou conhecido dela. Veja que a ideia de Cristo é conduzir os seus filhos pela palavra. Conduzir pela palavra. E quando Jesus vai ascender aos céus, Ele diz aos discípulos que Ele estaria com eles até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo nos conduz pelo que, queridos? Pela palavra. Diariamente. Quando nós somos conduzidos pela palavra de Deus, o nosso caráter sempre será lapidado. Porque quando você é conduzido pela palavra, e de quem que é as palavras, irmãos? Versículo 24: todo aquele que ouve, quais palavras? De quem é a palavra aí? Ouve estas minhas palavras. Então, quem é que está falando aí, irmãos? Jesus está falando. De quem é a palavra? De Jesus. E quem é o ouvinte? Quem é o ouvinte? Nós somos os ouvintes. Então Jesus diz assim:
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a alguém que está construindo uma casa sobre a rocha. A Bíblia diz no livro de Josué que Deus se manifesta a Josué no primeiro capítulo, e ele diz para Josué se orientar pelo livro que Moisés escreveu, não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, antes ter o cuidado de cumprir tudo que Deus já havia dito a Moisés. Aí Deus diz para ele: seja forte, seja corajoso, e eu vou te dar sucesso naquilo que você vai fazer, que é tomar Canaã, que é derrubar o muro de Jericó. O que eu acho belo nesse texto de Josué é que Deus vai dizer a Josué que para aquilo que ele vai fazer, ele já tinha uma palavra, e que ele já tinha dado essa palavra a Moisés. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós somos chamados a andar pelo caráter, quando nós somos chamados a fundamentar as coisas pela palavra de Deus, nós não faremos a coisa do nosso jeito. E eu vou te dizer um outro segredo. Tem algo que Deus já estabeleceu, não é você que vai estabelecer, você só vai cumprir. Você só irá cumprir, porque Deus já estabeleceu. Nós só vamos cumprir. Quando Deus fala a Josué, ele fala: Josué, eu já mandei Moisés escrever, registrar isso daí. Vá lá, leia, tome para você aquela palavra e vai viver, que eu vou te dar vitória. Coloca em prática aquilo que eu já revelei. Existem pessoas que estão pedindo para Deus uma direção. Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção, para eu saber o que fazer, para onde eu ir. Eu quero tomar hoje as palavras que Deus disse para Josué e dizer, querido, para nós mesmos: toma a palavra de Deus, leia, consulte, se debruce sobre a palavra, aí então creia, tenha força, tenha fé, e Deus vai te dar vitória. Porque existem muitas coisas que Deus já estabeleceu, que não precisa ser fundamentado, pois já está, mas às vezes não está fundamentado na minha vida. Se a palavra do Senhor é esse fundamento, se a palavra do Senhor é que nos dá essa base, por isso que Jesus também é o próprio fundamento, porque Ele é a palavra encarnada, Ele é o verbo que se tornou carne. Se a palavra é do Senhor, existem muitas maneiras como que nós achamos que devemos fazer, que nem sempre vai estar de acordo com a palavra. E aí a pergunta é: você ouve? Amém. Você crê para pôr em prática? Porque o primeiro creu, foi lá, construiu. O segundo ouviu, mas não praticou. Por que ele não praticou, amados? Porque ele não acreditava. Porque você só faz aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não faz. Porque o seu coração é guiado assim. O seu coração é guiado por aquilo que você acredita. Se você não acreditar, você não usa força, você não se torna corajoso para resolver isso, você não se dispõe, nem física, nem psiquicamente, nem emocionalmente, porque você não acredita. Porque empreender força, tempo, inteligência naquilo que eu não acredito. Então Jesus está dizendo que o primeiro, ele fundamentou porque ele também acreditou no que ouviu. Acreditou naquilo que ouviu.
E para estabelecer fundamento pela palavra de Deus, nem sempre vai vir no formato que nós queremos. Segunda coisa, Deus usa métodos que nós desconhecemos. Quantos entendem isso? Diga amém. Deus usa caminhos que nós desconhecemos. Nós não conhecemos. E Ele vai dizer o seguinte: quando você estiver caminhando, creia. Porque no reino de Deus, as coisas são consolidadas pela fé. E aí vai vir caminhos que eu e você não conhecemos. E se você crer, você estabelecerá uma grande obra. Mas se você não crer, você não estabelece esse fundamento. Por isso, o caráter daquele ou daquela que ouve a palavra de Deus e vai colocar em prática, sempre está sendo lapidado no processo. Sempre está sendo lapidado. Quando nós andamos pela palavra do Senhor, e quando nós vamos viver essa palavra, o nosso caráter sempre será lapidado para dentro da vontade de Deus. Por isso que Jesus sempre na sua mensagem diz: a mensagem não é minha, a vontade maior não é minha, eu faço a vontade do meu Pai, a palavra do meu Pai, o meu testemunho, eu não preciso testemunhar a favor de mim mesmo, porque o Pai é que testifica de mim. Jesus diz: todavia seja feita a tua vontade. Vontade. Mas o que será que significa essa casa? Essa casa não é o caráter, não é a nossa vida? Será que essa casa não é a nossa própria vida? Claro, porque Jesus tratava pessoas. Então Jesus está dizendo assim: para você ter uma vida consolidada, você precisa ouvir e fazer. E você precisa ouvir o que Ele tem a dizer. Então a primeira dica que eu disse aqui hoje: tem muitas coisas que nós perguntamos que já está escrito. Que já está escrito. Como Deus disse para Josué: siga o livro da lei do meu servo Moisés. Já está escrito. Olha, irmãos, eu penso que uma boa parte das perguntas que você faz ao Senhor já está escrito. Já tem a resposta. Uma grande parte. Porque Deus lida com o ser humano há quanto tempo, irmãos? Quanto tempo Deus já não lida conosco? E a palavra do Senhor Ele deixou exatamente para nós. Mas Jesus vai dizer que ambas as casas, daquele que anda pelo caráter ou daquele que anda pela reputação, quem anda pela reputação não precisa de um Deus, porque a sua reputação já é o seu Deus. Então ele faz de tudo para manter aquela imagem, não é assim? Reputação lembra imagem, não é assim? A reputação geralmente é equacionada pelo quê? Pelo que os outros dizem, pelo que os outros vão achar, pelo que os outros vão pensar. O seu caráter é de dentro para fora, a sua reputação é de fora para dentro. A sua reputação é o que o outro diz, é o que o outro vê. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé para procurar um rei. Deus procurava um rei por caráter, Samuel procurava um rei por reputação.
Então quando ele chega na casa de Jessé, Jessé tinha outros filhos, tinha filhos fortões, né? Padrão 2022, tal, top de linha. Que geralmente os reis eram guerreiros, né? Geralmente os reis daquelas épocas, eles eram capitão de exército, eles eram pessoas valentes que lutavam, eram militares. Então Samuel procurava o quê? Um cara no padrão de Saul. Saul era enorme, era um homem que se destacava pela sua altura, pela sua força. Quando ele chega na casa de Jessé, ele está buscando esse tipo de reputação. Ele está buscando alguém que de repente é forte como Saul, é bom de espada, aquele que as pessoas olham, esse aí é bom naquilo, é bom naquilo outro, aquele que é ovacionado pela multidão. Mas Deus, quando escolhe alguém para um dos propósitos que Ele tem, Ele não escolhe por reputação apenas, Ele escolhe primeiro pelo caráter. Pelo caráter. Então quando a gente pega a linha do tempo de Jesus, você não vai ver o Jesus no meio da multidão primeiro. Primeiro você vai ver um Jesus sozinho no deserto sendo tentado, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, salta daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que seu pé não tropece em nenhuma pedra. Se tu és filho de Deus, dobra o joelho aqui que eu vou te dar toda a riqueza, reputação e fama. Você não vê um Jesus curando milhares, não começa assim. Jesus começa sozinho. Caráter é você e Deus, Deus e você. Mas é lá naquele ambiente que o Espírito levou Cristo, que Cristo começa a vencer uma grande história. O Jesus das multidões começa sozinho no deserto. Sozinho. E quando ele estava lá, 40 dias e 40 noites, veio quem? Vem Satanás para tentá-lo. Já estava lá, 40 dias e 40 noites isolado. Aí o caráter tem que vir para a prática. Antes dele ter fama, ele foi testado no caráter. Mas quem trabalha pela reputação, já construiu para si, já segue a sua própria reimagem, vamos dizer assim. A Bíblia diz que esse Saul, que era o forte, o belo, Deus disse para ele: Saul, eu quero que você entre em guerra com o rei de Agag, e que você elimine tudo. Aí Saul, quando viu os animais belos, falou assim: para que fazer como Deus está dizendo, né? Vou fazer do meu jeito. E decidiu fazer do seu jeito. E aí fez um sacrifício. Ele era capitão, ele não era sacerdote, ele não podia ministrar aquilo. Mas por que Saul fez isso? Porque ele queria agradar quem? O povo. Ele tinha que manter a média, né? O status. Quando Samuel chegou, olha as palavras de Samuel. Samuel diz assim: Saul, era para você reinar pelo menos por mais 20 anos. Mas hoje mesmo, o Senhor está tirando o reino de ti. E Deus levanta um menino de caráter. Um menino de caráter. Diante de um Golias que essa vida vai trazer, o caráter fala mais alto do que a reputação. Porque o caráter é o que você é em Deus. As pessoas queriam Jesus, as pessoas aplaudiram, ovacionaram Jesus,
Mas as pessoas também gritaram: crucifica, ele tem demônio, ele é Beelzebu, ele está louco. Então, que eu e você possamos fundamentar a nossa casa, a nossa vida, por um caráter que agrada a Deus. Um caráter que agrada a Deus, porque ouve a sua palavra e as pratica. A Bíblia diz que então Jesus vai pegar essas duas casas, tanto a casa construída por aquele que pratica o que é sensato, o que anda por caráter, como a casa daquele que ouve, mas não vive, que é o insensato. E as duas casas, irmãos, vão passar pelas mesmas provações. Qual que é a primeira provação que essa casa passa? Caiu a chuva, primeira provação, chuva. Você pode ou não construir uma casa, uma vida pela palavra de Deus. Você pode escolher se você segue a palavra ou se você não segue, mas você não pode escolher que tipo de chuva vai vir sobre a tua vida. Isso eu e você não determinamos. E o mais interessante que Jesus fala: então caiu a chuva. Começou aquela chuva inesperada. Mas aí, aquela chuva não era uma garoa, era uma chuva insistente. Ela continuou caindo. Não dava só para pôr o balde debaixo da goteira, porque a chuva continuou caindo. Porque quando alguém constrói uma vida de aparência diante de Deus e dos outros, quando dá algum probleminha, ele faz o famoso paliativo, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, né? Que tem tanto paliativo na nossa cidade, que quando vem realmente as chuvas, a dor e o sofrimento é grande. A perca é pouco ou é muito, irmãos? Muitas percas em Jaboatão, porque alguém, de vez pensar em estabelecer algo sério, faz aquele famoso paliativo. Eu nunca vi plástico ser paliativo para nada. Que Deus tenha misericórdia. Então a chuva começa a cair. Você pode escolher qual fundamento você constrói, se você segue o princípio da palavra ou não, mas você não determina que tipo de chuva vai vir. Nós não sabemos quais tipos de intempéries vai chegar na nossa vida. Nós não sabemos quais tipos de doenças nós vamos enfrentar, quais tipos de perca nós vamos ter. Nós não controlamos estas coisas, mas a nossa casa, quem fundamenta ela, somos nós. E alguém diz assim: Deus fundamenta a minha casa. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com livre-arbítrio, não é? Sim ou não? Quem escolhe fazer é você. Somos nós que escolhemos crer ou não crer, viver ou não viver. Mas e a chuva? Então a chuva parece que insiste. Olha o que Jesus diz: ainda comigo. Aquela chuva começa a cair, transbordaram os rios. Para o rio transbordar, irmãos, parece que a chuva não era só uma garoa, não é isso? O que aconteceu com os rios? Começaram a transbordar. Será que um balde que repara uma goteira dá conta de um rio? Os rios começam a transbordar. Agora tem um outro problema. Tem um outro problema. Porque os rios começam a transbordar, e aí o problema não só está vindo de cima, o problema começa a vir de baixo.
começa a inundar. E os fundamentos são os primeiros a ser inundados, não é assim? Você já viu um prédio? Por mais belo que seja um prédio, querido, não é a antena que inunda primeiro. É o que? Fundamento. Começa a sofrer com a inundação. E quando a água passa com muita força, o que acontece? Ela vai lavando tudo, não é assim? Ela começa a lavar tudo. Tudo quanto é tipo de terreno. Eu não sei se você já viu essas matérias que falam sobre geografia, geologia, ou estudo da paleontologia, que eles leem nas rochas os períodos de milhares de anos, por causa das erosões, por causa do vento. Mas na rocha eles leem quanto tempo? São milhares de anos, não é assim? Na rocha eles fazem aquelas leituras do solo de milhares de anos, porque a rocha suporta, ela sofre, mas está lá para contar a história. Olha, e quando os rios transbordam, começa a soprar o vento. Então aqui a gente já tem uma tempestade, né, irmãos? Chuva intensa, rios transbordando, vento constante. E há alguém que diz assim: não, mas isso aí não vai acontecer aqui, está acontecendo lá. Aí Jesus fala assim: olha, tudo isso veio e bateram com força contra aquela casa. Eu e você não controlamos a chuva, não controlamos os rios, não controlamos o vento. E Jesus está afirmando que todos eles vão vir contra a sua casa. Ele está dizendo que tanto a chuva como o vento, quanto os rios transbordantes, que vem para remover estruturas, vem contra a sua vida, vem contra a sua casa. Jesus não está dizendo para nós que a chuva vai ser só no telhado do vizinho, que o vento só vai bater na janela do outro. Ele está dizendo que ambos vieram contra essa casa, e vieram com força contra aquela casa, contra a casa. Não vieram a favor, vieram contra. E o texto diz: e ela não desabou. Ela não desabou. Ela ficou lá, suportando. E por que ela não desabou? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Aquilo que você faz com integridade ao Senhor, não para que os outros digam ou deixam de dizer, você faz com integridade ao Senhor, de coração íntegro, transparente, com amor ao Senhor, não pela nossa vaidade, mas pelo amor ao Senhor. Aquilo que você faz no Senhor, o Senhor garante na sua vida. Às vezes nós oramos: Deus, afasta o vento, afasta a chuva, afasta o problema, afasta isso. Irmãos, as aflições virão. Mas deixa eu te dizer algo. Escolha começar pela palavra de Deus. O que você for começar, o que você for fazer nesse ano de 2022, escolha começar pela palavra de Deus. Deixa eu te contar um segredo de Deus. O salmista disse: olha, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo. Eu nunca vi um justo padecer para a morte, e nem a sua
sua descendência, isso é futuro, queridos. Mendigar o pão. Por quê? Porque aquele que ama a palavra de Deus é orientado pelo Senhor passo a passo. Quando nós dependemos do Senhor, eu e você podemos escolher, queridos. Eu sempre costumo dizer que existem duas maneiras pelas quais você pode guiar a sua vida em qualquer área, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua vida espiritual. Querido, Ricardo, para mim só existe uma vida. A que a gente recebe depois que aceita Jesus, porque antes disso todo mundo está morto espiritual, porque é o que a Bíblia diz. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Então não existe vida sem Jesus. Vida só existe em Jesus, porque é onde você está vivo espiritualmente. Mas você pode guiar a sua vida pela tua alma, porque a alma é inteligente, tem emoção, constrói. A alma é inteligentíssima, foi Deus que a criou. Mas nós somos chamados para andar em espírito. E como nós, como igreja, precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que nós somos nascidos de novo, não para andar pela alma, mas para submeter a nossa inteligência, a nossa alma, à voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 2, que há caminhos que para o homem é o melhor, é o negócio da China. Olha, aqui vai dar certo desse jeito, mas o fim dele é a morte. Quem crê em Jesus, crê que alguém o salvou de alguma coisa. Porque Jesus significa Salvador, Yeshua. E se eu fui salvo é porque eu não dava conta sozinho. Sozinho eu não conseguiria. E esse que me salvou deu da vida dele para mim, deu da vida dele para nós. Por isso que ele morreu, para nos dar vida. Então você pode escolher como você vai viver essa vida. E eu digo isso até para o meu guri em casa, até para o meu filho. Eu digo assim: você pode levar a vida do jeito que você quiser, mas lembre-se, aquele que deu a vida cobra ela, é dele. Porque quem é que pode dar vida para alguém? Quem é que gera vida? Será que homem e mulher gera vida? Não, a vida só vem de Deus. Só o Senhor gera vida. Mas lembre-se, um dia esse Senhor da vida, Ele vai exigir de você o que você fez com o que Ele te deu. Porque eu e você fomos criados por Ele para a glória dEle. Mas eu posso levar a minha vida como eu quero. Jesus diz: os dois ouviram, um escolheu praticar e outro não. Mas praticando ou não, você não escolhe as intempéries pelas quais eu e você iremos passar. E aí, eis a questão. Porque o que vai determinar se é reputação ou caráter, a vida que nós estamos levando, se é só reputação, só mídia, só status, só moments, se é só isso, quando vir as dores, a gente chora como se tivesse perdido, não sabe o que fazer, nem como fazer, nem para onde vai. Mas quando você fundamenta a sua vida pela palavra, até os da sua casa vão dizer: abandona o teu Deus e morre. E você vai ter coragem de, mesmo na dor, dizer assim: Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que disse isso tinha mais nada para perder, só tinha a vida. Perdeu tudo que tinha. Um
sei se dá para perder mais alguma coisa. Perdeu os bens, perdeu o casamento, porque a mulher já estava pulando fora do barco a essa altura, perdeu os filhos para a morte, perdeu tudo, se coçando com um caco de telha as suas úlceras. E ele disse essa palavra. Eu pergunto, que casa esse homem estava edificando? Sobre uma rocha. E que rocha é essa que suporta chuva, que suporta enchentes, que suporta, ainda que tudo nessa terra se abale, o único que suporta é Cristo. E se você decidir andar pela palavra dele, tu suporta também. Você vai suportar sim. Não interessa a intensidade ou a força dessa chuva, desses rios, dessa enchente, e ainda que tudo pareça que está vindo só contra você, você vai suportar sim, porque o teu Jesus morreu para te dar a vida dele e te sustenta todos os dias da existência nessa terra. Mas a única coisa que vai provar isso é o tempo. A chuva é um fator climático, não é assim que a gente lê? O tempo hoje está chuvoso. É o tempo que está testando o que nós estamos construindo. Por isso, eu não sei como você vem fundamentando a sua vida. Eu não sei como você vem fundamentando o seu casamento. Se você fundamentou o seu casamento na palavra de Deus, esperou o tempo de Deus, construiu as coisas debaixo da palavra de Deus. Eu não sei como você vem fundamentando o seu relacionamento com o seu vizinho, com o seu filho. Eu não sei como você está fundamentando a sua vida financeira, se você é fiel ao Senhor, se você é contribuinte ou não, se você paga imposto ou não, se você sonega ou não, se você é um bom funcionário, se você chega no horário, cumpre o que você tem que cumprir, porque você tem caráter e não precisa que os outros estejam para te mandar. Eu não sei. O que eu sei é que nós demos a nossa vida para Jesus, e agora nós vamos viver como o bom pastor quer que nós vivamos. E no reino de Deus, o reino de Deus nunca é segundo plano. Não tem como ser uma vida espiritual se ela for segundo plano. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: você precisa medir a sua vida espiritual, tempo que você tem no seu casamento, tempo que você tem para os negócios, tempo que você tem para o lazer. Você precisa medir a sua vida. Ora, se você colocar a sua vida espiritual entre estas coisas, então você não tem vida espiritual. Porque a Bíblia diz o quê? Fundamento. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são coniventes, lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. O que o apóstolo está dizendo? Que eu posso viver a minha vida, posso ter momentos de lazer, posso ter todos esses momentos, mas o que conduz a minha vida é a palavra de Deus. Vida espiritual você não gerencia. Vida espiritual é entrega. E para Deus, ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. Por quê? Porque Ele deu a vida do Filho dele por você. Ele quer a sua vida por inteiro. Mas se você entregar a sua vida, todas as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não consagre o seu tempo, consagre a sua vida.
se você consagrar a sua vida para a glória de Deus, você vai conhecer o Deus que anda sobre a tempestade. Você vai conhecer o Deus que fala com o mar. Você vai conhecer o Deus que sustenta a casa. Porque ainda que os edificadores trabalhem para edificar, se o Senhor não for por essa casa, ela vai por terra. Quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, e você não negocia isso, você não barganha isso, o Senhor constrói em você um caráter do filho dele. Nós estamos caminhando nessa jornada que é tão curta nessa vida, e existem muitas coisas que querem nos tirar das coisas mais simples do reino de Deus. Mas existe uma palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Uma palavra. Cada um de nós aqui temos uma palavra do Senhor sobre nós. E se você tomar essa palavra e pôr em prática, os frutos virão, queridos. Vou te contar um outro segredo de Deus. Os problemas não erram o endereço. A chuva não erra o endereço. As tempestades dessa vida não erram o endereço. Mas as bênçãos de Deus também não erram. Aquilo que Deus tem para a sua vida não erra endereço não, viu? Vem sobre você, sobre a sua casa, vem sobre ti. A bênção também não erra endereço. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus está nos chamando para vivermos. Que esse ano seja um ano de despertar. Ei, não basta só ouvir e ficar na inércia. Você vai precisar fazer. Quem é que construiu a casa, queridos? Diga, quem constrói a casa sou eu que construo a casa. Diga, eu fui chamado para vencer chuvas, tempestades, afrontas, terremotos. Eu fui gerado em Deus para vencer todas estas coisas. Você foi gerado para vencer. Mas a decisão de pôr em prática é você que faz. Quero terminar falando de uma pequena casa, de dois irmãos que cresceram ouvindo as mesmas histórias. Quem tem irmão biológico aqui? Irmão biológico, levanta a mão aí. Irmão biológico, isso. Quem tem irmão em Cristo? Não. Irmãos, escute isso. Irmãos ou irmãs ouvem as mesmas histórias. Não é assim? Ouvem as mesmas histórias. E existiu uma casa na época bem antiga, onde um pai contava para os seus dois filhos a mesma história. Contava como Deus escolheu chamar o seu pai, avô daqueles filhos, para um novo desafio, um desafio pela fé. Esse pai dizia que quando Deus chamou o seu pai, fez a ele uma grande promessa, uma promessa inarrável, indescritível, e que ele jamais seria capaz de calcular o tamanho dessa promessa, de tão grande que essa promessa era. E esse pai contava para os dois filhos
a mesma história. E no final da vida o pai dizia: quando eu chegar no fim da minha vida, um de vocês vai ser o portador da bênção, da paternidade, da primogenitura. Um de vocês vai receber a bênção que o seu avô passou para mim, Isaac. E vocês levarão essa bênção, e por onde vocês passarem, aqueles que abençoarem vocês serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem vocês serão abençoados. Eu multiplicarei a família de vocês, multiplicarei a riqueza de vocês, multiplicarei, darei por possessão aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, o céu estará com vocês. Aquelas duas crianças ouviram a mesma história, o mesmo pai, a mesma casa, mas um acreditou e outro não. Um acreditou e amou, não enxergava outra coisa a não ser aquela palavra vinda de Deus, porque aquela palavra não era a palavra de Isaac, era a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis capítulo 12: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas um filho acreditou e o outro só ouviu. E um dia Esaú chegou cansado da caça, com muita fome, e estava lá Jacó cozinhando um guisado de lentilha. Eu sei que o cheiro estava bom, ou ele estava com muita fome, das duas uma. E ele passa para cá esse guisado, ele: olha, eu passo, mas você precisa me dar a bênção da primogenitura. Ele não acreditava, ele acreditava, irmãos? O que ele falou? Ei, fica para tu isso daí, do que me serve? Minha barriga está vazia, isso não me serve para nada, fica para ti. Deixa eu te falar uma coisa, Deus trabalha com caráter, as palavras têm poder no reino de Deus. Saul achou que era só um momento, mas no reino de Deus as palavras não são de brincadeira, porque o próprio Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Por isso que eu creio que haverá um tribunal no céu das palavras. Haverá o julgamento das palavras, de tudo aquilo que nós dissemos. Jesus disse isso: cada um será julgado por tudo aquilo que disse. E ele jogou fora, perdeu. A mesma casa, o mesmo pai, a mesma mensagem, mas aquele que tem ouvido e crê é que põe em prática. E o apóstolo Paulo escreve, ou o autor de Hebreus escreve, que Esaú buscou com lágrimas, com choro, com gemido, aquela bênção. Hebreus capítulo 11, mas não encontrou mais. Esse 2022, quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei como é que você tem vivido, como nós estamos vivendo, querido, mas que nós possamos passar toda a nossa vida pelos fundamentos da palavra, sabe? Que você possa passar toda a sua vida pelo fundamento da palavra de Deus. Será que se todo mundo adorasse a Deus como eu adoro, o culto seria mais fervoroso ou mais triste? Será que se todo mundo contribuísse como eu contribuo, será que o culto seria próspero? Será que se todo mundo amasse o Senhor como eu amo, as casas dessas pessoas seriam maior na bênção do Senhor? O que eu posso te afirmar, queridos, é que o Senhor nos chamou para a glória dele. Você foi chamado para a glória de Deus.
Sabe o que tem no reino de Deus que no mundo dos homens não tem? Graça. A oportunidade de fazer do jeito certo. No reino de Deus você tem a oportunidade de fazer da maneira certa, de recomeçar. No reino de Deus, ainda que tudo esteja um turbilhão na tua vida, e você esteja pegando os cacos, o Senhor é aquele que renova a tua força. Porque o Senhor quer que cada um de nós consiga vencer essa tempestade, essa chuva, essa intempérie. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor use a sua vida como bênção nessa vida, para abençoar outros. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e nas suas ações. Que o Senhor prospere os teus caminhos e os caminhos dos teus filhos. Que o Senhor coloque ao seu lado o seu anjo para te guardar pelas noites frias e escuras que essa terra nos propõe. Que o Senhor guerreie a tua guerra e te console no dia de choro. Que o Senhor renove a tua força e dê na tua mão o quinhão, a tua parte. E que de ti mais pessoas reconheçam esse Deus. E que de ti casas sejam restauradas. E que dos teus lábios haja um cântico de adoração ao Senhor. Haja um cântico ao Senhor que transforme vidas. E que através do seu cântico e do seu testemunho, pessoas venham a Cristo dizendo: eu também quero esse Senhor, eu também quero esse Jesus. You're gonna find the Lord's free alive. O Senhor te chama para dar passos, um passo de cada vez, uma voz para cada caminho, uma direção. Vá pouco a pouco, mas não negocie a palavra que o Senhor colocou no teu coração. Não abra mão, persevere, porque o Senhor te chamou para vencer nele. O Senhor te abençoe. Receba essa palavra, receba essa palavra contra as tempestades, contra as chuvas, contra os maremotos dessa vida. Receba essa palavra e seja curado, seja curada em nome de Jesus. Aleluia. Oh Pai Santo, aleluia. Oh Senhor, nós somos chamados para a glória do teu nome, aleluia. Aleluia! Aleluia! Queria que você continuasse com os olhos fechados. E eu quero chamar aqui à frente só aqueles que acreditam nessa palavra e estão passando uma situação que acha que não muda nunca mais. Hoje é dia de mudança. Que você comece esse 2022 na presença do Senhor. Se você está passando algo que parece uma tempestade que não vai mudar, vem aqui que o Senhor hoje vai fazer um grande milagre na sua vida. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Ele é o Deus que controla a chuva. Ele é o Deus que controla o tempo. Ele é o Deus da sua vida. Aleluia. 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 O Senhor tem algo poderoso a fazer. Ele vai confiar a você. E é você que vai construir. Você que está construindo isso. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos, estenda as suas mãos sem Ele, sem contenda. Senhor, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Eu oro sobre a vida, Senhor, da tua serva, Senhor. Senhor, que o Senhor venha sobre ela, Senhor, renove as forças.
Senhor, que a tua vontade seja feita. O Senhor conhece de dentro para fora, e hoje o Senhor começa uma grande obra na vida, Senhor querido, da tua filha, em nome de Jesus. Senhor querido, tu és o Deus, Senhor, que para a tempestade, tu és o Deus que constrói casas, ó Pai, fundadas na tua palavra, Senhor. Tu és um Deus do novo tempo, tu és o Deus do recomeço, tu és o Deus, ó Pai querido, de todas as coisas. Tu és o Deus, ó Pai querido, que constrói uma nova história. Tu és o Deus, ó Pai, que remove marcos antigos e começa uma nova história. Tu és o Deus que escreve, Senhor querido, uma nova história na vida da tua filha, Senhor. Tu és o Deus do novo cântico. Tu és o Deus, ó Pai querido, que é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que move homens, mulheres, pessoas, nações. Tu és o Deus que move céus e terra. Nada impede o teu querer, o teu agir. Em nome de Jesus, Senhor querido, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, a cura. Eu declaro um novo tempo sobre a vida da tua serva. Em nome de Jesus, eu declaro hoje uma palavra de governo sobre a sua vida. O Senhor hoje libera uma palavra de governo sobre a sua vida. É você que está construindo essa casa. Deus hoje está te dando uma palavra de governo. Apresse-se em cumprir a vontade de Deus. Apresse-se em fazer aquilo que Ele está te pedindo. Apresse-se, porque o Senhor honrará a sua vida em nome de Jesus. Receba do Senhor, receba hoje do Senhor a tua paz, a tua graça. Seja renovado, seja fortalecido em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre ti, mulher, renove o teu ânimo, te faça marchar. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ele é que peleja as tuas guerras. Levanta a tua cabeça, toma os teus e continua na presença do Senhor. O Senhor nos terra hoje. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Podem se aceitar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Está aqui a nossa irmã Hilda, nossa irmã Hilda. Amém, que hoje está se reconciliando com o papai. Amém, queridos? Eu sei que você acabou de sentar, mas eu queria que você ficasse de pé e estendesse as suas mãos. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Hoje, Senhor, eu venho diante de ti como tua filha arrependida, Senhor. Mantém o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, Senhor, eu oro pela vida da Ilma, Senhor, nessa noite. A tua filha, Senhor querido, que está diante de ti. Tu és aquele que restaura, que esse 2022, Senhor, seja um marco na vida desta mulher, Senhor, em nome de Jesus. Senhor querido, Tu és aquele que lança por terra, Senhor, todo embaraço. Tu és aquele que aplana o caminho, que segura a tua filha pela mão, Senhor, para ela perseverar para a glória do Teu nome. Aleluia. Tu és o Deus da graça, da paz, do perdão e do recomeço. Ilma, apenas creia. Aquilo que você pediu para o Senhor, Ele já está fazendo, está no controle. Receba em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só Tu és, Senhor.
possa te sustentar, que você possa cantar aleluia, 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 aleluia ao Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão assim, sem ira e sem contenda. Antes de eu liberar a bênção, eu quero te fazer. Se você não está no grupo da igreja, no mural da igreja, deixe seu telefone ali com o irmão Cláudio, para que a gente possa te acrescentar na agenda da igreja de 2022. Se você não recebe lá, né, no grupo, e siga a igreja nas redes sociais, que toda a programação a gente vai colocando nas redes sociais, amém, querido? Para que você fique por dentro aí das programações de 2022. A partir do dia 19, nós vamos começar a nossa campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então eu quero que você se organize para que você esteja na presença do Senhor nesses 12 dias, estabelecendo os fundamentos, amém, queridos? Confirmando esses fundamentos, e eu tenho certeza que serão dias do poder de Deus sobre esse 2022 que o Senhor aí tem nos dado. Com o amor eterno de Deus Pai, que a graça do seu Filho unigênito e que a doce e suave consolação do Espírito de Deus esteja agora sobre a sua vida, amanhã e para todo sempre. E só você que assim crê, diga: oh glória, vai em paz. Isso